A salvação não é automática. Ela está sempre ligada à obediência à palavra de Deus. Primeiro, aceitar Jesus, ter fé, confiança nele. E porque você tem fé, você obedece. Não existe, eu tenho fé, mas eu faço o que eu quero. Eu interpreto a Bíblia do jeito que eu quero. Isso não existe. Isso não pode existir. Você tem que ser fiel à palavra de Deus, a Jesus, porque é isso que ele quer. Isso depende da sua salvação. Porque se você diz que crê em Jesus e não obedece, o diabo também crê. E ele não obedece, mas ele crê. A própria Bíblia diz isso. Então, a salvação não é automática. Dependeria da atitude de Israel. A nação seria capaz de preservar o que havia sido conquistado. Veja que muito tempo depois que eles estavam em Canaã, Josué estava velhinho e fez um discurso de preocupação com toda a liderança. E diz, a Bíblia diz em Josué 23, depois de muito tempo em Canaã, Josué disse para a liderança, estou muito velho. Vocês viram o Senhor pelejar por vós. Ainda restam nações a expulsar. Deus estará à frente desse projeto e expulsará vosso inimigo, e possuireis toda a terra que prometeu a vocês. Por enquanto, vocês conquistaram 50%, que é uma quantidade muito grande de terra, de nações, mas tem o dobro ainda tem outra parte. O Senhor havia lutado por eles e eles viram isso. E pela intervenção de Deus, e não por causa da capacitação militar deles, eles conquistaram. Eles viram isso, provas disso. Ainda restavam nações que precisavam ser eliminadas, mas a vitória era uma possibilidade se eles confiassem e fossem fiéis a Deus, porque ele estaria disponível a dar o sucesso a eles. Então a exigência de Deus era obediência. E a pessoa só obedece se ele tiver fé. Então você vê que a salvação sempre será pela fé. As obras é só um comprovante de que a pessoa realmente crê. Então veja que como os israelitas conquistaram Canaã, veja a semelhança. Como os cristãos de hoje podem viver uma vida espiritual vitoriosa. Então nada na Bíblia é deixado ali porque tudo tem um significado. Então um só homem, diz Josué 23, perseguirá 1000, pois Deus é quem peleja por vós. Hoje também é assim. Paulo diz em Colossenses 2, Jesus expôs ao desprezo principados e potestades na cruz do Calvário. Ele foi vitorioso. E essa vitória é para nós. Nós vemos 2 Coríntios 10. Nossa luta é espiritual, não é carnal. E Deus é quem vai anular os sofismas do diabo. E Efésios 6 diz assim, revesti-vos com toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Então você vê que aquilo que passaram em Canaã, na parte carnal,
precisou da parte espiritual para receber o sucesso, a vitória. Hoje também é a mesma coisa. Eu creio, mas eu tenho que confiar em Deus e obedecer o que Ele diz na palavra dele. A vitória espiritual sobre o pecado e a tentação foi garantida por meio do sacrifício e da ressurreição de Jesus. Ponto. Isso não se discute. O povo de Deus precisa contar hoje com os suprimentos espirituais concedidos pelo Espírito Santo. São dons que Ele dá para nós vivermos uma vida triunfante. Então ali em Colossenses, ele dá a lista de Efésios, né? Uma lista da armadura de Deus. Ali tem cada item que nós devemos ter espiritual. Perseguir isto. Com tantas promessas, por que ainda achamos tão fácil pecar? Por que é tão fácil pecar se nós sabemos que Deus está no comando e vai dar essa vitória para nós? Mas mesmo assim a gente trai nosso Deus obedecendo a parte carnal.